Boa tarde, doutor. Olá. Como vai o senhor? Bem, A viagem até aqui foi tranquila? Gostaria que o senhor se apresentasse ao júri, dissesse seu nome, onde trabalha, essas coisas. sim, meu nome é doutora Amanda Ho. Sou médica legista no escritório do médico legista do estado de Utah, em Taylorsville, Utah. Obrigado. Para o áudio, apenas soletre seu sobrenome. Sim, meu sobrenome se soletra H-O. E você é um médico legista. Seu cargo oficial é médico legista assistente? Sim, Quais diplomas você possui? eu tenho um diploma de bacharel em artes e um diploma de medicina. E de onde são esses diplomas? Meu diploma de bacharel é da Rice University, em Houston, Texas. E meu diploma de medicina é da University of Texas Southwestern, em Dallas. Após a faculdade de medicina, você fez treinamento especializado em patologia? Sim, então depois da faculdade de medicina, eu fiz um programa de residência em patologia aqui na Universidade de Utah e nos laboratórios Arup. Depois de concluir meu programa de residência em patologia anatômica geral e patologia clínica, eu completei um programa de treinamento de subespecialidade de 1 ano em patologia forense, especificamente na Universidade do Texas Southwestern, em Dallas. Na patologia, você mencionou patologia, depois patologia anatômica e depois patologia forense. Poderia definir esses termos para o júri? Sim. Então, um programa de residência em patologia anatômica e clínica me qualificaria para ser uma patologista hospitalar. Essa é a pessoa que examina amostras em um hospital, faz diagnósticos e administra um laboratório hospitalar ou um laboratório médico. E esses treinamentos, essas residências, incluíam treinamento em autópsias e em como realizar um exame post-mortem? Sim. Então, o Programa Geral de Residência em Patologia Anatômica vai treinar o patologista para fazer autópsias em casos de morte natural. Essas autópsias geralmente são realizadas no hospital a pedido da família. Um programa de especialização em patologia forense de 1 ano vai treinar alguém para realizar autópsias forenses ou médico-legais, especializando-se em causas não naturais de morte. Com o diploma de medicina, você tem licença para exercer a medicina? Sim, no estado de Utah. E você tem alguma certificação de especialidade em patologia? Sim, então eu tenho certificação de especialidade em patologia nas áreas de patologia anatômica, patologia clínica e patologia forense. E a patologia forense, essa é uma subespecialização das outras. Sim, Você também participa de educação médica continuada? Sim. Isso inclui conferências e treinamentos em patologia forense? Sim. Há quanto tempo trabalha como médico legista assistente? aproximadamente 6 anos. E nesses 6 anos, mais o seu treinamento, em quantos casos você trabalhou? Eu realizei aproximadamente 1.800 exames post-mortem no total. Esse número inclui casos em que faço apenas um exame externo do corpo, assim como casos em que realizo uma autópsia completa. Desculpe, quantas autópsias completas o senhor já fez? Autópsias completas. Vamos ver se eu tenho um número. Eu já realizei aproximadamente 870 autópsias completas. E isso desde que você foi totalmente credenciado e certificado? Correto. Ok. E mencionamos que há uma diferença entre o exame post-mortem e a autópsia completa, e parece que uma dessas diferenças é que o post-mortem é apenas o exame externo. Certo. Então, em um caso em que eu faria uma autópsia completa, ou eu diria que uma autópsia tem 2 partes, um exame post-mortem potencialmente tem 2 partes, um exame externo do corpo e, se necessário, fazer incisões, examinar os órgãos internos, e isso seria considerado uma autópsia completa.
A principal diferença é que a autópsia completa é mais abrangente. Análise mais detalhada do ocorrido. Correto. O que cada um deles envolve, resumidamente? O que envolve um exame externo? O que envolve um exame interno? Sim, então quando um corpo chega ao nosso escritório para um exame, o exame externo do corpo inclui a análise do corpo como ele foi recebido, vestido, como o corpo é recebido da local da morte. Em seguida, o corpo será despido, limpo, fotografado, e eu vou examinar qualquer sinal de lesão, marcas identificadoras como cicatrizes e tatuagens, e também qualquer evidência de doença, como, por exemplo, inchaço nas pernas. Depois, se necessário, vou prosseguir com a parte da autópsia do exame, que inclui fazer incisões no corpo, remover os órgãos e examinar os órgãos para diagnosticar qualquer doença de causa natural ou lesão. Você mencionou algumas coisas que procuram em uma autópsia, mas em um nível mais amplo, por que uma autópsia é realizada? Uma autópsia é realizada. O objetivo final ao realizar uma autópsia em nosso escritório é determinar a causa e as circunstâncias da morte de alguém. Existem outras perguntas que uma autópsia pode ajudar a responder? Sim, os outros objetivos ao realizar o exame e a autópsia em nosso escritório seriam estabelecer a identificação de alguém. E, nos casos em que um corpo chega ao nosso escritório não identificado, reunir qualquer evidência que possa ser necessária. Você mencionou causa da morte. O que isso significa? A causa da morte é a doença natural, a lesão ou a exposição a substâncias tóxicas, no caso de drogas, que levou à morte de alguém. Como isso difere da classificação da morte? Sim, a classificação da morte descreve como ou em quais circunstâncias a morte ocorreu. Em Utah, assim como na maioria dos estados dos Estados Unidos, temos 5 opções para a classificação da morte. A morte pode ser natural, acidental, suicídio, homicídio ou indeterminada, caso não haja informações suficientes para escolher uma dessas 4 opções anteriores. Vamos a um exemplo hipotético rápido. Se alguém morresse por ferimento de bala, esse seria o mecanismo da morte. Sim, esse seria o mecanismo ou a causa da morte. E então você poderia determinar que foi acidental, foi suicídio, foi homicídio ou talvez indeterminado. Correto. E então, obviamente, provavelmente, ferimentos por arma de fogo não são naturais, mas pode haver casos em que você encontra alguém e a causa da morte é natural. Talvez um ataque cardíaco ou algo assim. Agora, quando você está fazendo essas duas determinações, que tipo de informação você considera? Nós consideramos as informações investigativas que foram coletadas na cena da morte ou obtidas com as autoridades policiais. Investigação das circunstâncias da morte, informações dos prontuários médicos, qualquer informação de histórico que possamos obter. Consideramos os achados da autópsia e os resultados do exame, além de quaisquer resultados laboratoriais que solicitamos como parte da análise. E isso incluiria potencialmente fotos do local do evento. Correto. Vamos passar mais especificamente para este caso. Você realizou uma autópsia relacionada a este caso? Sim. Foi no Sr. Matthew Rostelli? Sim. Quando você realizou essa autópsia? Eu realizei essa autópsia em 15 de julho de 2024. E onde ela foi realizada? Ela foi realizada no nosso escritório no Instituto Médico Legal em Taylorsville, Utah. Toda autópsia segue um processo padrão? Sim. Você seguiu esse processo neste caso? Sim. Por favor, explique ao júri qual é o processo padrão. Então, o processo padrão, como descrito anteriormente, envolve examinar o corpo como ele foi recebido, vestido com qualquer equipamento de ressuscitação médica ou do serviço de emergência presente.
tirando fotografias em cada etapa, então fotografias do corpo vestido, fotografias do corpo despido, limpando o corpo, fotografando o corpo novamente, anotando qualquer achado no corpo como lesões, medindo, descrevendo-as, fazendo anotações e, em seguida, prosseguindo com a autópsia interna. Fazer incisões, remover os órgãos, examinar os órgãos em busca de doenças médicas ou lesões. Acredito que há pouco você mencionou fotografias ou que fotografias fazem parte do processo de autópsia? Sim. Ok. E foram tiradas fotografias durante a autópsia do Sr. Rostelli? Sim. Mostraremos isso só à testemunha. Se pudermos mostrar a ela os itens 95, depois 96 e depois 97. Você reconhece isso? Sim. Passe para o 96, por favor. Você reconhece isso? Sim. Passe para o 97, por favor. Reconhece isso? Sim. Obrigado. Vamos retirá-los. O que eram aqueles? Essas eram fotografias de ferimentos que estavam presentes no corpo do Sr. Rostelli durante o exame. O Ministério Público apresenta como prova os itens 95 a 97. Alguma objeção? Não, meritíssimo. Obrigado. Durante o processo, vou perguntar de outra forma. O que é um diagrama corporal em uma autópsia? Um diagrama corporal é uma folha de papel na qual podemos fazer anotações ou esboços à mão. Desenhos para ajudar no nosso relatório escrito, facilitando a compreensão de quaisquer lesões, doenças ou achados no corpo. O senhor fez um diagrama corporal específico para a autópsia do Sr. Rostelli? Sim. Mostre à testemunha o item 94, por favor. Esta é uma cópia fiel do diagrama corporal criado neste caso? Sim. A promotoria apresenta como prova o item 94. Alguma objeção? Nenhuma objeção. E antes de entrarmos na discussão sobre esta autópsia, o senhor acabou produzindo um relatório sobre a autópsia, correto? Declarando suas descobertas e conclusões, correto? E se pudermos mostrar ao depoente o item 93... Certo. O senhor reconhece isto? Sim. Esse é o seu relatório final? Sim. O Ministério Público apresenta como prova 93. Alguma objeção? Não. Então está decidido. Obrigado. Obrigado. Podemos tirar isso já. Certo, então discutimos o processo ou as etapas de uma autópsia. Gostaria de direcionar sua atenção para o seu exame externo do Sr. Rostelli. O senhor observou algum ferimento no corpo do Sr. Rostelli? Sim. Que tipo de ferimentos você observou? Observei que havia um total de 7 ferimentos de bala. Existem características físicas que permitem distinguir entre um ferimento de entrada e um de saída? Sim. Que características são essas? Em geral, as lesões podem variar, assim como as doenças de causa natural, mas geralmente as feridas de entrada no corpo tendem a ser arredondadas. Elas tendem a ter uma área de escoriação ou raspagem da pele ao redor da margem da ferida. Elas podem apresentar resíduos de arma de fogo, fuligem ou partículas de pólvora. E, em geral, uma ferida de saída de tiro tende a ser uma ferida linear, em forma de estrela ou irregular, em vez de arredondada. Elas tendem a não apresentar nenhuma abrasão ou escoriação nas bordas e não teriam nenhum resíduo de arma de fogo, como fuligem ou partículas de pólvora sobre elas. Usando esses princípios e conhecimento, você conseguiu distinguir entre os 7 ferimentos de bala quais eram de entrada e quais de saída? Sim. Se mostrássemos o diagrama do corpo para você, isso ajudaria a descrever qual é qual? Sim. Se já pudermos exibir o 94... Gostaria que você usasse esse diagrama corporal assim que ele aparecer na tela para mostrar ao júri quais dos 7 são ferimentos de entrada e saída. Sim, então há um total de 7 ferimentos de bala.
Desses 7 ferimentos, 3 deles são o que eu chamaria de transfixantes. Isso significa que a bala entrou no corpo e depois saiu do corpo. 4 desses ferimentos são ferimentos penetrantes, onde a bala entrou no corpo, mas não saiu. Então, temos 7 ferimentos de entrada e 3 ferimentos de saída, totalizando 10 lesões no corpo relacionadas a ferimentos por arma de fogo, mas que correspondem a 7 ferimentos por tiros. Então, eu separei no meu relatório em ferimentos por arma de fogo no torso, um ferimento por arma de fogo no quadril esquerdo e um ferimento por arma de fogo no antebraço direito. Para os 5 ferimentos por arma de fogo no torso, as entradas são A, B e C nas costas, conforme indicado no diagrama do corpo, assim como G e H no lado direito do tórax, que também são ferimentos de entrada. São 5 ferimentos de entrada. Há um ferimento de saída no torso, essa é a letra D no diagrama. E então, 4 projéteis foram recuperados de dentro do torso. Isso inclui o peito e o abdômen. Então, 5 ferimentos de entrada, mais 4 projéteis, mais um ferimento de saída. Há o ferimento de bala no quadril esquerdo, com o ferimento de entrada identificado como E no diagrama e o ferimento de saída identificado como F no diagrama. E há um ferimento de bala no antebraço direito, com o ferimento de entrada identificado como letra I e o de saída identificado como letra J. Bem rápido. Percebo uma legenda aproximadamente na parte inferior central do diagrama do corpo. Parece que há um acrônimo. Você poderia explicar o acrônimo? Sim, então para a legenda usei o acrônimo GSW como uma abreviação para ferimento por arma de fogo. Então você pode notar que os ferimentos de entrada por arma de fogo estão marcados com um círculo e os ferimentos de saída estão marcados com um X. Havia lesões internas associadas a esses ferimentos por arma de fogo? Sim. Quais lesões internas você observou? Sim, então para os ferimentos por arma de fogo no torso, novamente, isso inclui o peito e o abdômen. Houve perfurações no pulmão direito, no pulmão esquerdo, no coração, no diafragma, no fígado, no estômago, no baço e no rim esquerdo. Houve perfurações ou fraturas de várias costelas e havia sangue nas cavidades pleurais ou torácicas. E sangue na cavidade abdominal, assim como sangue no saco pericárdico ao redor do coração. No ferimento por arma de fogo no quadril esquerdo, a bala atravessou a pele e o tecido subcutâneo, mas não entrou na cavidade abdominal e não fraturou o quadril esquerdo. Foi um ferimento relativamente superficial. No ferimento por arma de fogo no antebraço direito, a bala atravessou a pele, o tecido subcutâneo e os músculos do antebraço direito, junto com o osso da una do antebraço. Esse é o osso do seu antebraço, que fica do lado do dedo mindinho. Você mencionou sangramento. Você consideraria a quantidade de sangramento que observou significativa? Sim. E com base nessas lesões, tanto no exame externo quanto no interno, você conseguiu identificar a direção geral de trajetória de algum dos projéteis? Sim. Então, nos ferimentos por arma de fogo no torso, uma vez que os projéteis entraram no tórax e abdômen, os trajetos deles se sobrepõem. Então, com base no meu exame, não posso dizer exatamente qual ferida de entrada corresponde a qual projétil recuperado no corpo ou qual ferida de entrada corresponde à ferida de saída D. Mas eu posso ter uma ideia geral da trajetória com base nas características da ferida de entrada. Tem alguma ferida específica que quer que eu descreva? Quero garantir que todos entenderam o que você disse. Vamos focar no torso por um momento. Certo, e nas costas há feridas de entrada A, B e C. Na frente há feridas de entrada G e H e há uma ferida de saída D. Sim, entendi que dessas 5 feridas de entrada não é possível dizer qual causou a saída D? Correto. Mas mesmo que você não possa fazer isso, ainda pode nos dizer uma trajetória geral com base no ângulo de entrada. Correto.
Várias das feridas de entrada no torso têm alguma escoriação na borda da ferida que me indica a direção em que a bala estava viajando ao entrar na pele. Certo. Quais foram as trajetórias das feridas no torso? Em geral, as trajetórias das feridas A e B são da direita para a esquerda e de trás para a frente. A trajetória da bala que criou a entrada C é da esquerda para a direita. Para G e H, elas são frontais, ou G é da frente para trás. H, a trajetória é da direita para a esquerda. E só para esclarecer, quando você dá essas direções, esse ponto de referência é do ponto de vista do Sr. Rostelli ou de um observador olhando para o corpo? Isso é como o Sr. Rostelli teria vivenciado. Quando digo da direita para a esquerda, refiro-me à direita e esquerda do Sr. Rostelli. Obrigado. Vamos passar para os outros. Ferimentos E e F no quadril e I e J no antebraço. Talvez isso já tenha sido sugerido antes, mas vamos ser claros. O que o senhor pode dizer sobre as trajetórias desses ferimentos? Sim, então, especialmente em relação ao ferimento no antebraço, peço que observe a posição do corpo no diagrama. Veja, o diagrama mostra uma pessoa em pé, com os braços ao lado do corpo, as palmas das mãos voltadas para a frente e os polegares apontando para longe do corpo. Isso é o que chamamos de posição anatômica. Então, quando eu falo sobre trajetórias, é a trajetória da bala no corpo, considerando que o corpo está em pé nessa posição. Então, a trajetória do ferimento de bala no quadril esquerdo é de cima para baixo, da esquerda para a direita e levemente de trás para frente. E a trajetória do ferimento de bala no antebraço direito é de trás para frente. Se as palmas estivessem para frente, seria de trás para frente, um pouco para baixo e da esquerda para a direita. Obrigado. Vamos mudar de assunto. Pode tirar o diagrama do corpo. Sr. Talbot, o senhor quer pegar um ponteiro para si mesmo? Isso teria sido útil, meritíssimo, mas já passamos disso. Outras imagens serão exibidas em seguida. Obrigado, meritíssimo. Vamos exibir o item 95. Gostaria de falar por um momento sobre a lesão no pulso ou antebraço que o senhor observou. Esta é uma foto dessa lesão? Sim. O que é o objeto azul que vemos? O objeto azul é uma haste flexível que usamos como parte do exame post-mortem para alinhar os ferimentos de entrada e saída e demonstrar o trajeto de uma lesão pelo corpo. Certo. Então, basicamente, ela ajuda a indicar algumas das características do ferimento. Correto. E nós temos aqui um ferimento de entrada e outro de saída relacionados aos pontos que você indicou antes. Quais letras correspondem à entrada e à saída nesta foto? Como referência, estou pedindo para você usar este ponto de referência olhando para a foto, não o ponto de referência do Sr. Rostelli. Correto. Então você pode ver que a haste está passando por uma lesão na parte de trás do antebraço. Esse é o lado do antebraço mais próximo do dorso da mão. E também está passando por uma lesão que fica no lado do antebraço mais próximo da palma da mão. Então, o ferimento na parte de trás do antebraço, que fica à esquerda do antebraço quando você olha para uma foto, é o ferimento de entrada. E o ferimento mais próximo da palma da mão é o ferimento de saída. Obrigado. Passe para as evidências 96 e 97 lado a lado. As duas evidências estão na tela ao mesmo tempo. É a mesma lesão? Sim. Ok. Só de um ângulo diferente? Sim. Então isso ainda seria o antebraço direito do Sr. Rostelli? Correto. Região do pulso.
Como esse ferimento afetou a pele do Sr. Rostelli? Então perfurou a pele enquanto a bala passava. Como isso afetou algum tecido no braço? Perfurou o músculo e o tecido subcutâneo dentro do braço. Como o ferimento afetou algum osso do braço? A una foi fraturada. Esse é o osso. O ponteiro não aparece bem na TV, mas é o osso que corre pelo lado do antebraço, onde fica o dedo mindinho, um dos dois ossos do antebraço. Neste ponto de vista da foto, esse é o osso inferior, correto? E você disse que quebrou esse osso, correto? O osso danificou algum dos... Desculpe, antes de começar, pergunta. Sim, é para eu conseguir o ponteiro para aparecer, por exemplo, na parede, mas quando eu abaixo, ele simplesmente não reflete muito bem na tela da TV. Acho que posso continuar e descrever verbalmente o que digo. A bala também danificou algum dos músculos ao redor? Sim. Qual músculo ou grupo muscular foi afetado? Não tenho certeza se entendi sua pergunta. Seria correto dizer que os músculos flexores foram afetados? Sim. Em que grau eles foram afetados? Então eu não posso. Não falo no sentido biomecânico. Foi uma abrasão leve? Uma destruição total? Uma perfuração? Você entende a pergunta? Então, em geral, os músculos dessa parte do antebraço teriam sido em graus variados, perfurados, lacerados, isso significa rasgados, ou contusos, isto é, com hematomas. Contusões são hematomas, lacerações são rasgos. Perfuração pode ser como furar uma folha de papel. Correto. Significa que foi feito um furo em algo, certo? Então, no geral, a lesão envolveu danos à pele, osso, tecido mole e músculos. Correto. Então podemos anotar isso agora. Obrigado. Então, qual o papel? Qual a função dos músculos flexores na mão? Os músculos flexores, de modo geral, vão permitir que você feche a mão e os dedos em um punho, além de dobrar o punho em direção ao antebraço. Os ossos e outros tecidos moles do antebraço também desempenham um papel na função da mão? Os ossos desempenham um papel porque os músculos se fixam neles. Esse é o ponto de fixação para que eles possam agir. Então, vamos começar pelo nível mais geral. Com base em todos esses danos, você esperaria alguma deficiência na força de preensão do Sr. Rostelli? Sim. Em algum grau, mas não posso especificar exatamente em que medida a função de preensão dele estaria comprometida. Exatamente. Mas poderíamos dizer que a perfuração da una de alguma forma afetou a capacidade dos músculos de funcionar. Seria justo dizer isso? Não sabemos o grau, mas teria afetado em algum grau. A fratura do osso pode ou não ter tido algum efeito, certo? E quanto à perfuração e laceração dos músculos? Sim, isso teria tido algum efeito. Você revisou algum das fotos da polícia desta cena? Havia uma foto fornecida pela nossa investigadora que não foi tirada por ela, mas que foi entregue à nossa investigadora da cena pela polícia.
Sim. Essa foto já foi admitida antes como prova 44 do Estado. Vamos mostrá-la na tela por um momento. Pronto. E isso foi identificado como o corpo do Sr. Rostelli no local. Sim, dá pra ver claramente uma faca naquela mão. Sim, esse é o mesmo braço que sofreu aquele ferimento? Sim. Certo. E eu só quero esclarecer alguns pontos. Autópsias não podem determinar quando aquele objeto foi colocado na mão. Correto. Não dá pra saber se o Sr. Rostelli pegou ou se alguém colocou. Correto. Não pode dizer se ele estava com isso na mão antes ou depois da morte. Correto. Mas pode-se dizer que a força de preensão dele ou sua capacidade de segurar a faca foram afetadas em grau desconhecido. Sim. Ok, podemos tirar isso da tela agora. Mais uma pergunta sobre o exame interno. Você observou? Alguma doença natural pode ter contribuído para a morte de Rostelli? Não havia nenhuma doença natural significativa que pudesse ter causado ou contribuído para a morte dele, não. Foi realizado o exame toxicológico como parte disso? Sim. Algumas substâncias foram detectadas no corpo do Sr. Rostelli? Sim. O que foi detectado? Então foi detectada cafeína, assim como delta-9-tetrahidrocannabinol, que é o ingrediente ativo ou psicoativo da maconha. Isso às vezes é chamado de delta-9-THC. Sim. Por quanto tempo o delta-9-THC é detectável no corpo? Isso varia de acordo com o quanto a pessoa usa THC, se é uma usuária frequente ou ocasional. Pode variar, pode levar de alguns dias, 3 ou 4 dias, até mais de 6 semanas para que ele seja completamente eliminado do seu sangue. Ok, isso parece uma janela de detecção bem ampla. Sim, e você não poderia dizer em que momento dessa janela ele pode ter usado ou até mesmo em que estado ele usou, correto? Ele detectou algum álcool no organismo dele? Não. Algum desses resultados toxicológicos alterou sua conclusão sobre a causa e a circunstância da morte? Não. Certo. Vamos chegar então à conclusão final. Com base na sua autópsia, no seu treinamento, na sua experiência, o senhor conseguiu determinar a causa e a circunstância da morte do Sr. Rostelli? Sim. Qual foi a causa da morte dele? Ele morreu devido a vários ferimentos por arma de fogo. Qual foi a circunstância da morte dele? A morte foi um homicídio. Obrigado. Sem mais perguntas, meritíssimo. Contra-interrogatório. Boa tarde, Dr. Ho. Olá. Dr. Ho, o senhor afirmou que em seu exame do corpo do Sr. Rostelli encontrou tetrahidrocannabinol. Está correto? Sim. Mais comumente chamado de maconha, certo? Sim, pode ser natural ou sintético. Você conhece outros nomes para o THC, certo? Sim, maconha, erva. Sim. Então, quando eles falam sobre THC, estamos falando daquela substância que as pessoas usam para ter uma experiência alucinógena, certo? Correto. E você fez uma análise da concentração de tetrahidrocannabinol em nanogramas nesse corpo? Sim, o laboratório de toxicologia quantificou. E sobre o álcool, você disse que não havia álcool no corpo, certo? Correto. Você explicou que o THC pode ficar no corpo por muito tempo, certo? Sim. Até 6 semanas, foi o que disse. Sim. E quanto ao álcool, qual é a taxa de dissipação do álcool no corpo humano? Depende do nível de álcool que está no sangue. Por exemplo, se meu sangue testasse positivo para álcool em 0,20 e isso é 20% de álcool, levaria mais tempo para dissipar completamente do corpo do que um 0,10, certo? Sim, era isso que você quis dizer com sua resposta? Sim. Então, você sabe qual é o nível de dissipação do álcool no corpo? Uma porcentagem por hora, a cada 2 horas, a cada 6 horas ou algo assim? Não de cabeça, não. Ok. Sem mais perguntas.
Obrigado, meritíssimo. A testemunha está disponível para redirecionamento. Não é necessário, meritíssimo. Obrigado. E ela não pode ser dispensada. Alguma objeção em liberar o Dr. Holmes para respirar? Obrigado, doutor.